Abre o seu coração. Pai da glória, eis-nos aqui. Nós entramos com confiança diante do trono da Tua graça, pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Pai, nós oramos para que o Senhor libere o espírito de sabedoria e de revelação e aumente em nós o conhecimento de Deus e nos dê, Senhor, uma experiência viva com a Tua palavra viva. Nessa noite nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o texto que eu gostaria de conversar com vocês e ser o nosso ponto de partida é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a partir do versículo 28 até o 30. Diga. 8? Não? Eu não tinha falado não, capítulo? Pô, bicho. Falei? Brincadeira, bicho. Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Bom, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, né? E Romanos pode ser considerado o evangelho de Paulo. É uma carta super bem construída e elaborada. E esse é um ponto espetacular, porque o apóstolo Paulo ele bota para nós em perspectiva qual a finalidade do plano de Deus. Quem quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida, querido, é que você seja transformado à imagem de Jesus. Já parou para pensar que todas as coisas cooperam para o seu bem? Não é para você colar um adesivo no carro, não. As coisas cooperam para o seu bem enquanto você ama Deus e enquanto você permanece conectado com esse plano, com o propósito de Deus. Não é um jargão, um chavão ou um amuleto que faz com que todas as coisas automaticamente se tornem boas. Não, mas é um modo de se ver a vida a partir da realidade de que Deus deseja que Jesus deixe de ser o unigênito e passe a ser o primogênito, que é aquele que vem primeiro dos muitos irmãos que seguem depois. Jesus quer ser o primogênito. E o plano de Deus é que nesse processo, onde todas as coisas, né, vão acontecendo na nossa vida, vão gerando em nós a própria imagem do Filho de Deus. É incrível, não é? Quando Deus cria o homem, Ele faz o homem e a mulher a sua imagem, a imagem de Deus. Os criou, macho e fêmea, os criou. Então, o ser humano, ele é feito à imagem de Deus. Ele é portador da imagem de Deus. Todo mundo. Quando você olha para alguém na calçada, dormindo, abandonado, essa pessoa é a imagem de Deus, é feito à imagem de Deus. Ela possui a imagem de Deus, igual você, que está de banho tomado, limpinho. Uma pessoa que é vendida na prostituição, alguém que está matando e traficando. Todas as pessoas, não importa na condição na qual ela se encontra, elas são feitas à imagem de Deus. Só que o pecado faz com que essa imagem fique distorcida. Então, essa pessoa não reflete o seu Criador, pelo contrário, reflete o inimigo que distorce a imagem de Deus na criação mais preciosa de Deus. E o fato é que no final de todas as coisas vai haver uma grande imagem
da besta, uma imagem do anticristo no fim dos tempos. Por quê? Porque se Deus está trabalhando para encher a terra de pessoas à imagem de Jesus, a cartada final do diabo é preparar alguma coisa que seja a imagem dele também. Então, é um duelo de narrativas muito mais do que esquerda ou direita. Mas é um duelo de narrativas sobre quem você está se tornando parecido. A quem você está imitando. Quem está te influenciando e quem você reflete. O plano de Deus é que no fim dessa era a terra esteja cheia de pessoas que sejam semelhantes a Jesus, que vivam para o plano e a realização do propósito de Deus, que possam refletir quem Deus é em qualquer lugar onde eles estiverem. E Deus é completamente comprometido com esse processo. Deus, ele chama, antes da fundação do mundo, pessoas para serem feitas à imagem de Jesus. Ele elege, escolhe pessoas. E aí, assim, não vou entrar muito no assunto da eleição, porque essa é uma briga de mais de 500 anos, sei lá, 800 anos de idade, e obviamente a gente não vai resolver aqui em uma noite. Mas o fato é o seguinte: quando alguma coisa é esquecida, ou quando alguma coisa é escolhida, automaticamente quem não é escolhido se sente o quê? Rejeitado. E o problema da eleição não é que Deus escolhe pessoas, é que nós ficamos chateados por não termos sido escolhidos. Isso acontece especificamente com a eleição da nação de Israel como meio pelo qual Deus conduz o seu plano. Não quero falar sobre eleição hoje, tá? Mas é o seguinte, a eleição não é tipo assim, um exercício que a gente fica fazendo. Será que eu sou eleito? Será que eu não sou eleito? Né? Ou tipo, será que você é eleito? Será que você não é eleito? A gente fica tipo assim, sommelier de eleitos. E tipo, e fica tipo avaliando a vida dos outros. Não, não é, porque o que Deus está enfatizando aqui é o seu compromisso de que antes de nós nascermos e sermos criados, Ele já nos elegeu. Ele já nos escolheu para sermos feitos à imagem do seu Filho e para estarmos diante dele para sempre. Efésios capítulo 1. Mas o comprometimento do processo é que é impressionante. Ele escolhe, ele chama, ele justifica e ele, no final, glorifica. É impressionante porque nós, alguns anos atrás, éramos inimigos de Deus. É ou não é? Até pouco tempo atrás, talvez você era o quê? Inimigo de Deus, destituído da glória dele e indo diretamente para o inferno. E aí então, Deus ele simplesmente esquece e apaga o seu histórico de pecado e de rebelião contra Deus e fala, não, na verdade, agora você vai ser transformado à imagem do meu filho primogênito. Aquele que é o herdeiro de todas as coisas, compartilha com os seus co-irmãos todas as coisas que ele possui. E ele divide a autoridade do seu reino conosco para sempre. É impressionante, não é? Porque, tipo, a gente viveu 20, 30, 40 anos de rebelião. Isso não significa nada perto da eternidade inteira que seremos co-participantes ou co-herdeiros de Cristo. Esse é o fim do processo. O plano de Deus no final é que ele enche de glória pessoas que antes eram inimigas de Deus. Nós, eu e você. Incrível, não é? Talvez não seja tão incrível se você esteja esquecendo onde você estava e de onde você vem e o que Deus fez na sua vida. Mas se todos os dias você se lembrar e se frequentemente você contar o seu testemunho, você vai ver o quão distante você estava e o quão próximo Deus te trouxe. E isso mostra para nós que o processo dele é real. Porque se nós éramos inimigos e agora somos amigos, por que ele também não vai nos glorificar?
nos encher de glória radiante, igual Jesus é feito. Essa é a nossa esperança, essa é a grande esperança do cristianismo, que quer se a gente viva, quer a gente morra, a gente vai ser completamente cheio de glória. Quer a gente esteja presente ou a gente esteja ausente, quando Jesus vier, todos nós seremos glorificados, num abrir e fechar de olhos. Todos nós seremos revestidos de glória radiante, de glória brilhante. E nós vamos resplandecer para sempre no reino de Deus. Incrível, não é? Em outras palavras, você nasceu para brilhar, querido. Você nasceu para brilhar. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, você nasceu para brilhar. Não com essas luzes aqui, que por sinal muito bonito. Mas, sabe, às vezes a gente fala assim, você nasceu para brilhar, no chá das vitoriosas, né? Tipo assim, e a gente acha que assim, um dia eu vou estar com o microfone na mão, lá na frente, e quem me viu passar na prova e não me ajudou, né, vai sentir que a minha vitória agora tem um sabor de mel. E a gente baba, né, assim, raiva e ódio no chá das vitoriosas. Muito bizarro. Enfim. Ok, nós fomos feitos para brilhar, mas não esse brilho efêmero das luzes que apagam. Mas nós fomos feitos para brilhar de glória. A glória da redenção. E a glória da obra de Cristo nos seus filhos. Interessante, não é? Mas, ao mesmo tempo, você viu que é um processo. Ele predestina, ele chama, ele justifica e ele glorifica. É o quê? Processual. Não, a gente não vira automaticamente uma estrelinha de Jesus. Embora, né, no fim, nós vamos ser como as estrelas do céu. Nós vamos brilhar de verdade. Mas não é instantâneo. Às vezes a gente precisa continuar ouvindo a mensagem do arrependimento e abandonar as velhas obras do pecado. E viver de uma nova maneira, jogar fora a caixinha de TV pirata da nossa casa. E, sabe, ir abandonando práticas pecaminosas que simplesmente fazem parte da nossa vida. E coisas desse tipo que, sabe, a gente nem para mais para pensar, a gente simplesmente está tão enfiado. Mas Deus deseja nos justificar. Sabe, nos redimir, nos purificar, nos santificar. Por quê? Porque o fim do jogo, querido, não é só você não ir para o inferno. O fim do jogo é você parecer com Jesus. Tem muita gente que fica satisfeita, né? Porque não vai para o inferno. E é uma ótima coisa, né? Glória a Deus que a gente não vai para o inferno. Ótimo, não estou reclamando disso. Se fosse só isso, já estava ótimo. Mas os judeus, quando eles lembram a Páscoa, eles vão cantando que já seria o bastante. Passo a passo do processo de redenção. Por exemplo, se Deus tivesse só liberado as suas pragas, aí todo mundo na mesa fala, daieno, já seria bastante. Mas Deus também lançou as pragas e destruiu o exército do faraó no mar. Mas se Deus tivesse só destruído o exército do faraó no mar, já teria sido o bastante. Mas Deus não só destruiu o exército do faraó no mar, mas também nos levou para o Sinai e nos deu a lei. E se Deus tivesse só nos levado para o Sinai e dado a lei, já teria sido bastante. Daieno. Mas Deus também nos levou até a terra prometida, fazendo chover maná com uma nuvem de glória de dia e uma coluna de fogo na noite. Mas se Deus só tivesse feito isso, já teria sido o bastante. Mas Deus destruiu os cananeus e deu para a gente as cidades que eles moravam.
Mas se Deus tivesse só feito isso, já teria sido bastante. Então é ser grato por tudo que Deus fez e está fazendo, mas sempre olhar adiante por aquilo que Deus ainda fará no nosso processo de santificação. Quando a gente pensa assim, de glória em glória, a gente pensa logo de sucesso em sucesso, não é? Mas, na verdade, de glória em glória tem mais a ver com de processo em processo. Onde a glória que nos chamou para abandonar um pecado, agora nos convence de novo do arrependimento, para que a gente possa se arrepender do próximo. Por quê? Porque a gente não leva em consideração o que a gente deixa para trás em direção da glória que nós estamos interessados e destinados a possuir. Amém? Faz sentido para vocês até agora? Tranquilo? Ok, o que isso tem a ver com oração? A questão é que esse processo se dá, o processo de transformação se dá, o processo de se tornar transformado à imagem de Jesus se dá por meio da oração e da adoração. Abre comigo no Salmo 115. Falei, hein? 115. Você aqui não está olhando aí sua Bíblia, ó, tá vendo? Depois fica me perguntando, qual o capítulo? Agora virou a chacota. 115. O que eu estou tentando falar com vocês? Essa primeira parte eu falei o quê? Deus deseja nos transformar à imagem do seu Filho. Isso é um processo que demora o quê? Uma vida inteira. Mas o fim é garantido. Nós vamos brilhar de glória resplandecente no reino de Deus. Amém? Esse é o plano de Deus. Agora, como que a gente vive e experimenta esse processo de transformação? Como que se parece estar na jornada de transformação? Seria muito legal se essa transformação fosse assim: saia do seu lugar e venha aqui na frente ser transformado de glória em glória. Aí todo mundo sai capotando, pisa na cabeça um do outro, ajoelha aqui na frente na expectativa do toque mágico do pastor que bota a mão na sua cabeça e você né, levanta o quê? Parecido com Jesus. Isso acontece, querido? Não. Não. O que acontece? Às vezes nós somos curados instantaneamente. Nós sentimos o alívio do pecado e o perdão instantaneamente. Nós sentimos o quê? O refrigério da regeneração do nosso homem interior. Tipo, aquilo que estava corrompido pelo pecado, de repente é lavado pelo sangue real de Jesus. Espetacular, não é? Isso acontece o quê? Num instante, às vezes. Nem sempre. Mas pode acontecer. Mas Deus usa os processos de uma vida inteira para nos transformar à imagem de Jesus. Então, não é um toque de mágica. É abraçar um processo e não desistir dele por décadas. E aí, de repente, você olha para trás e você fala assim: rapaz, eu mudei, hein? Que dia que eu mudei? Sei lá. Eu odiava crente e igreja. Mas tem uma célula na minha casa agora. E o dia mais legal da minha vida, da minha semana, é quando eu estou com meus irmãos para adorar Jesus. Alguém já reparou isso? Mas não tem o dia que isso acontece, é ou não é? Eu reparo na minha vida o seguinte: eu era um cara que tinha medo
da Bíblia. Porque meu pai botava minhoca na minha cabeça e falava, você vai ser deixado para trás, hein, Guilherme? Se você não for crente direito... Eu ficava assim, meu Deus do céu. Mas hoje, eu amo a palavra de Deus. Essa é a minha Bíblia de viajar, mas a minha Bíblia de verdade é uma Bíblia que eu tenho comigo desde 1995. E já foi o mundo inteiro comigo. E eu não consigo me desfazer dela. Mas é o quê? É o amor pela palavra de Deus que encheu o meu coração. Agora, qual foi o dia que eu amei a Bíblia? Sei lá. Mas quando eu vejo as últimas 2 décadas, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Alguma coisa mudou de dentro para fora. Onde hoje eu amo a palavra de Deus. Eu amo orar. Mas, na verdade, antes eu orava porque se eu não orasse, eu não me sentia o quê? Perdoado, não me sentia preparado, não me sentia que o meu almoço estava abençoado o suficiente. Né? Então, eu fazia por quê? Religiosidade, por prática e herança evangélica. Mas, de repente, eu me encontro agora num lugar que é uma casa de oração 24 horas por dia. E todos os dias eu sento lá 4 horas. E eu sento. E quando eu vejo, 4 horas passou. Quando que eu comecei a gostar de orar? Eu não sei. Eu só sei que foi assim. Só sei que hoje faz parte da minha vida. E isso se chama o quê? O processo da transformação. É o processo da glorificação que está acontecendo nas nossas vidas, diante dos nossos olhos, só que a gente não consegue perceber. Sabe por que a gente não consegue perceber? Porque a gente conta dias, e a gente conta semanas. Deus conta décadas. E a gente olha assim, nossa, meu dia foi horrível. Minha semana, uma droga. Estou doido para chegar sexta-feira. É ou não é? Só que Deus, Ele olha assim, olha onde você estava 10 anos atrás e olha onde você está agora. Incrível, né, essa jornada? E você olha assim. Porque antes eu era inimigo de Deus e agora eu amo mais Deus. E Deus, Ele vai convidando a gente para olhar a vida de uma outra maneira, com uma outra perspectiva. E não frustrado pelos nossos altos e baixos do dia a dia. Queridos, os dias são inevitavelmente flutuantes. Por quê? Por causa dos seus hormônios, por causa do seu cansaço, por causa da sua vida, por causa dos seus filhos, por causa do seu trabalho, por causa de qualquer coisa, por causa do tanto de Instagram que você lê. Sabia que você não foi feito para saber tanta coisa em 1 minuto só? Isso dá doideira na cabeça, gente. E aí você fala assim, nossa, estou cansado, estou estressado, preciso de um sabático. É que está na moda agora falando, eu preciso de um sabático. E aí a gente vai avaliando a nossa vida nos dias. Só que Deus está avaliando a gente nas décadas, nos anos. Tipo, ano passado, querido, olha onde que você estava. E olha onde você está em Deus nesse ano. Só que onde você está em Deus agora, ainda não é aonde Jesus quer te levar. Mas Ele está comprometido com o seu processo. E o meio pelo qual Deus nos transforma à imagem do seu Filho é por meio da oração e da adoração. Olha o que diz. Salmo qual? Não, deixa ele falar. Vou te pegar ainda aí, algum. 115, 4. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não? Tem olhos, mas não? Tem ouvidos, mas não? Tem nariz, mas não? Tem mãos, mas não? Tem pés, mas não? Nem som algum lhe sai da garganta.
Agora olha o versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Olha que princípio incrível. O princípio é o seguinte: você se torna semelhante a quem você adora. Essa é uma realidade do universo que é impossível de mudar. Tipo assim, a lei da gravidade. Você não precisa acreditar na lei da gravidade. Se você tropeçar, você cai. Por quê? Porque o chão te atrai. E Deus fez o planeta assim. E Ele não te perguntou o que você acha. E Ele nem te perguntou assim, você concorda se eu fizer assim? Ele simplesmente fez. Ok? Tem outras coisas que também Deus fez assim. Tipo, ficar de dia, ficar de noite. E, sabe, são coisas que não pertencem a nós avaliar. E uma das coisas que Deus fez como um princípio poderoso é que nós nos tornamos parecidos a quem adoramos, a quem admiramos, em quem nós confiamos. É claro que esse texto está falando sobre os ídolos, mas os ídolos não têm poder de criar princípio nenhum. Eles simplesmente emulam um princípio do reino de Deus. E o princípio da transformação é a seguinte: você se torna parecido com aquilo que você contempla. A transformação se dá por meio da admiração. Incrível, não é? Não tem como fugir. Você está sendo transformado à imagem de quem você ama. Quem um dia já parou para reparar assim, meu Deus, eu falei igualzinho a minha mãe? Como que essa frase não é minha? Ela simplesmente saiu da minha boca e eu ouvi quem? Meu pai falando. Por quê? Porque nós naturalmente repetimos quem nós amamos. Por mais que a gente tente, ou por mais que a gente fale que não quer imitar, mas nós acabamos nos tornando parecidos com quem a gente ama e adora. Por exemplo, lá em Vitória, mês de janeiro, fevereiro, os mineiros se mudam, né, para a praia. E aí é uma infestação, né, de mineiro e tal. E aí você passa 15 dias, 30 dias com o seu primo na praia. E de repente você está falando uai, trem, sou, pão de queijo. Daquele jeitinho. Por quê? Porque você vai automaticamente absorvendo coisas de quem você ama. Você vai convivendo e você vai se tornando parecido. É ou não é? Por que vocês acham que os jovens usam todo mundo tênis igual? Porque eles estão o quê? Eles querem o quê? Pertencer. Eles querem ser a imagem de quem eles admiram. É ou não é? Quando a adolescente, sei lá, faz 13 anos, alguma coisa acontece espetacular na vida dela, que de repente ela tem opinião própria para fazer do jeito dela e tal, e ela quer ser igual não sei quem. Por mais que ela não aceite que ela está imitando alguém, mas existe esse desejo no coração humano de emular, de imitar quem a gente ama, quem a gente adora, quem a gente confia. E a palavra de Deus está falando que essas atitudes de adoração aos ídolos fazem com que a gente se torne parecidos com eles. Agora, esse não é um princípio deles. Isso é algo que foi feito para os crentes saberem de que se nós orarmos e se nós adorarmos, nós estaremos sendo transformados à imagem de Jesus. Agora, olha para uma pessoa que está 20 anos na igreja e é as mesmas picuinhas, o mesmo palavrão, a mesma boca torta, os mesmos maus comportamentos. Sabe qual é o segredo? Olha para a vida de oração dessa pessoa. Não existe. Porque a gente não se transforma por frequentar um lugar. A gente se transforma ao amar alguém.
Então você pode ir na igreja o quanto que você quiser. Porque da mesma forma que se você almoçar no McDonald's todo dia, você nunca vai virar um hambúrguer, vir para a igreja nunca vai te tornar um cristão. Mas Deus deseja nos transformar à imagem do seu Filho por meio do quê? Do amor voluntário. Por isso que o primeiro mandamento é tão importante, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Por quê? Porque é assim que nós aprendemos a amar. É assim que nós somos transformados. É incrível, não é? Porque Deus, ele podia simplesmente fazer assim, entrou na igreja, plim, plim, salabim e tal, ama a Deus, tal, e fique parecido com Jesus. Ia ser mais legal, né? Porque tipo, é mágico, mas não. Deus falou o seguinte, você vai se tornar parecido com Jesus quando você começar a me amar. E eu não vou entortar o seu braço para que você me ame nunca. Você vai me amar de todo o coração porque você quer. E o benefício que você tem com isso é que você vai se tornar parecido comigo. E Deus, ele fala, eu vou fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Qual que é o nosso bem, querido? O nosso bem é não ter problema? O nosso bem é que tudo dá certo na nossa vida? O nosso bem é que a gente se torne parecido com Jesus. Então, Deus faz com que todas as coisas nos empurrem para esse lugar. Queridos, Jesus era bom de quê? Perdoar. Bom de amar. Bom de dar. Bom de incluir. Ele era uma pessoa espetacular. E Deus deseja nos transformar à imagem do seu Filho, conforme nós voluntariamente nos sentamos na presença de Deus e fala, Deus, eu te amo. Me ajuda a te amar mais. E você faz isso por 1 ano, 2 anos, 10 anos. E quando você olha para trás, você já não é mais como você era antes. E embora ainda tenha toda uma vida para aprender a amar a Deus para frente, quando você olha para trás, a marca do processo de transformação é que você já não é mais quem você era antes. Antes você era inimigo de Deus, mas Deus está te transformando à imagem do seu Filho. Então a primeira coisa que eu queria conversar com você é que esse é o plano de Deus. Fazer com que você se torne parecido com Jesus. Deus vai fazer isso à medida com que voluntariamente você abre o seu coração para amá-lo. Ou seja, primeiro princípio, ser transformados no lugar de oração. É no lugar de oração que nós somos transformados. Agora, como se não bastasse, o lugar de oração, além de nos transformar, nos concede também algumas outras coisas que eu queria te mostrar no capítulo 16 dos Salmos. Umas páginas para trás, Salmo 16. Ok, se eu fosse um inimigo de Deus e Deus me transformasse à imagem dele mesmo, já seria o quê? Já seria o suficiente. Já seria o bastante, da hiena. Já seria mais do que bom. Só que, na presença de Deus, no lugar de oração, a gente encontra algumas coisas que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Como se não bastasse ser transformados à imagem do próprio Filho de Deus, quando a gente entrega os nossos corações para amá-lo, no lugar de oração nós somos cheios de
alegria e experimentamos delícias perpétuas, ou delícias eternas. Querido, o lugar de oração é o lugar onde a gente pode experimentar a plenitude da alegria. Eu acho que a gente tinha que lutar para acreditar nesse texto. Porque a gente acha que a gente vai ser feliz com qualquer coisa, menos com um lugar de oração. E tipo, oração e alegria na mesma frase nem encaixa. Porque a gente aprendeu que orar é o quê? Eterno Deus, Pai, e já faz aquela cara feia e orar é o quê? Vai orar? Já franze a testa automaticamente. Né? E aí a gente acha que orar é tipo entrar num modo samurai, sendo que Deus quer nos encher de quê? Alegria. E a plenitude da alegria se encontra na presença de Deus, no lugar de oração. Muitas vezes, quando Deus nos pede algo, a gente não acredita que dar para Ele aquilo que Ele nos está pedindo vai nos levar a um lugar de maior alegria do que possuir aquilo que a gente está segurando. E a gente acha que, tipo, se eu fizer a minha sexualidade do meu jeito, e eu ficar com o que eu quiser, e eu fazer o que eu quiser, e eu transar com o que eu quiser, e tipo, eu decidir ser como eu quiser, eu vou ser feliz. E Deus fala, não, na verdade eu tenho plenitude de alegria para você nessa área. O que você precisa fazer? Seja puro. Peraí, Deus, o prazer está em quê? Em tentar, em correr o risco, em sentir e viver um lance muito doido. Santidade, pureza, é isso. É isso. Sabe quem é a pessoa mais feliz que existe? A pessoa mais feliz que existe nunca teve um lance, nenhum romance. Jesus. Jesus é cheio do óleo de alegria, mais do que qualquer outra pessoa. E ele nunca experimentou esse tipo de gozo e de prazer, que a gente acha que se a gente não tiver, acabou com a minha vida. E se eu não casar? E se eu não tiver um filho? E se eu não for feliz no amor? Sorte no amor e azar E, sabe, e a gente fica assim, na idolatria pelo prazer. E a palavra de Deus diz, na minha presença há plenitude de alegria. O problema é a gente acreditar, porque a palavra de Deus é clara, é ou não é? Tipo assim, é só ler português, não estou falando hebraico e grandes mistérios escondidos, não. Na tua presença há plenitude de alegria. Se a gente simplesmente cresce que a palavra de Deus é a verdade e que a presença de Deus é a fonte inesgotável de prazer e alegria que a gente busca em tantas outras coisas e nunca vai encontrar, a gente poderia estar experimentando, além da transformação, alegria plena. Alegria plena, querido, não é ficar rindo o tempo todo, não. Isso é bestice, ok? Isso é tipo espírito de chocarrice. É coisa de jovem, né? Tipo, ficar rindo sem inteiro, fazer piada com todas as coisas. Isso passa. Só que a gente acha que o quê? A alegria plena é nunca ter um dia ruim. A alegria plena é tipo, tudo dá certo. E tudo tá bom. E todo mundo me amar. E a conta está sempre gorda para eu poder passar o Pix à vontade. A plenitude de alegria é alguma coisa parecida com isso, não é? Não. Não. Jesus, no dia em que foi traído, ele pregou uma mensagem para os seus discípulos. É a maior mensagem do mundo pregada pelo maior pregador do mundo, de toda a história.
São 5 capítulos de vermelho na sua Bíblia. No livro de João, do 13 ao 17. E Jesus falou algumas vezes, e eu falo essas coisas, para que a sua alegria seja completa. Eu falo essas coisas para que a sua alegria seja completa. Ou seja, Deus está interessado em ver a alegria completa, enchendo os nossos corações. Mas no dia de falar alegria completa, Jesus sua sangue de desespero, com medo da morte, apavorado com aquilo que ele teria que enfrentar. A pessoa mais feliz e completa de todas, Deus em carne, viveu um dia muito ruim. Sabe, quando alguém te prega pelado numa cruz com pregos, esse é um dia ruim, amém? O dia que você discute com a sua mãe não é um dia tão ruim assim. O dia que alguém não te dá bom dia no trabalho, não é um dia tão ruim assim. O dia que você toma uma lançada do lado e todo o seu sangue já saiu e nessa hora sai só água, esse é um dia ruim. E mesmo assim, o Deus da plenitude de alegria se preocupa com seus discípulos e prega para eles uma mensagem para que eles fossem cheios, para que a alegria deles fosse completa. Sabe, Deus quer que a nossa alegria seja completa. A gente que não acredita que o jeito de Deus vai encher a gente de alegria completa. A gente acha que, tipo, cara, mas e se eu parar de fazer isso? Ou se eu parar de ter isso? Ou se eu, tipo, né? Você que sabe quais são as coisas que a gente ainda segura, que a gente ainda retém. Mas o jeito de Deus é o jeito de possuir a alegria completa. João Batista, o amigo do noivo, ele fala, e essa alegria é minha, e ela está completa. João Batista, o amigo do noivo, ele esperou a alegria completa, ele experimentou a alegria completa. Mas peraí, quem que era João? João era um cara que morou no deserto por 30 anos. E teve um ministério de aproximadamente 6 meses. E durante esse seu ministério, ele não fez nenhum milagre, não curou ninguém, não pregou nada de novo, e foi morto na cadeia sem cabeça. E ele falou, a minha alegria está completa. Ok, o dia que você vai preso, porque você está pregando o evangelho, esse é um dia ruim. Mas o dia que alguém não curte a sua foto, não é um dia tão ruim. Ou quando alguém, tipo, não responde no WhatsApp. Sabe, essas coisas idiotas que acontecem na nossa vida, que tem o poder de roubar a nossa paz e a nossa alegria, e a gente fica, o que será que está acontecendo? E a gente fica conjecturando e pensando mal uns dos outros, por coisas que a gente nem sabe o que está acontecendo. Isso não é um dia ruim. Um dia ruim é quando você é o primo de Deus, e você está preso, e Deus fala, cara, não vou te tirar da cadeia. E é isso, bola para frente. Muito obrigado pelo seu ministério. Ok. Alegria completa. Alegria plena. A alegria plena não é necessariamente a ausência de dor ou sofrimento, mas é ser feliz e contente, independente da dor e do sofrimento. Ser cheio de alegria é uma das garantias ou uma das experiências disponíveis na presença de Deus. E a outra, delícias perpétuas. Delícias que não acabam. Prazeres que não param de fluir. Quando falo em delícia, eu penso logo em alguma coisa de comer, né, gente? Sendo sincero, assim, delícia para mim é alguma coisa tipo pudim, sei lá, alguma coisa assim.
Mas eu fico pensando assim, o quão prazeroso, né? E como deve ser incomparável provar de fato as delícias da presença de Deus. Existem prazeres que o nosso corpo e o nosso ser foram feitos para experimentar e para provar, que são superiores aos prazeres que o pecado pode nos dar. E com isso eu estou dizendo que sim, pecado às vezes gera prazer, mas sempre gera consequências, e o salário do pecado sempre é a morte. Mas na presença de Deus há prazer. E esse prazer gera vida. E esse prazer nunca acaba. É um prazer perpétuo. Então, quando você for colocar na balança prazeres eternos da presença de Deus e outros prazeres, você já sabe qual é a sua próxima escolha. E tudo isso está disponível no lugar de oração. É na presença de Deus que nós somos transformados. É na presença de Deus que nós experimentamos a alegria plena. É na presença de Deus que nós desfrutamos dos prazeres superiores de amar a Deus. E é na presença de Deus que Deus avança o seu plano de encher a terra de filhos e filhas semelhantes a Jesus. Amém? Fique em pé no seu lugar, a gente já vai encerrar. Se você puder fechar os seus olhos e abrir o seu coração, eu estou feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigado por ficar até essa hora, uma terça-feira. E estou animado com aquilo que Deus está convidando a gente, como a gente pode dizer sim para Ele nessa noite. Sabe, não é a mensagem, né, que nos garante a transformação. É quando a gente aplica a mensagem amanhã, que alguma coisa de fato aconteceu nos nossos corações, nas nossas vidas. Então eu queria orar, abençoar a sua vida e te convidar a dizer sim. Te desafiar a dizer sim. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui entre nós. Tu estás dentro de nós. O Senhor está movendo em nós. Obrigado pela Tua presença. Vem, Espírito Santo, e move nos nossos corações. Nós queremos dizer sim e corresponder com o Teu plano de ser transformados à imagem de Jesus. Senhor, Tu amas revelar Jesus e destacar a Sua beleza e a Sua preeminência. E nós Te pedimos que nessa noite o Senhor desperte os nossos corações e chama-nos para ser fascinados, apaixonados por Ti, para nos entregar a uma vida de oração, a entrar, Senhor, nos Seus átrios com ações de graça, com louvor, cantar a beleza do Teu nome, a glória que Tu tens. Jesus, obrigado porque o Senhor quer nos transformar. E nós queremos dizer sim ao Teu processo nessa noite. Nós queremos abrir os nossos corações para que o Senhor faça isso em nós. Obrigado porque o Senhor quer nos encher de alegria e de delícias na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque tudo que o Senhor já fez já seria o bastante. Mas o Senhor tem ainda alegria plena e delícias eternas para encher os nossos corações. Pai, eu oro para que o Senhor libere o Seu Espírito nesse lugar. Deixe-nos experimentar os prazeres de Te amar. Deixe-nos, Senhor, experimentar os prazeres de amar a Deus. Desperta os nossos corações para a beleza que Tu tens
e chama-nos para perto, para caminhar uma jornada da plenitude da alegria. Uma jornada onde o prazer é real, é completo. Onde mesmo na dor, posso dizer que sou feliz contigo. Onde mesmo na provação, podemos dizer que confiamos na tua liderança. Mesmo na face da morte, nós provamos e vimos a profundidade da tua bondade. Obrigado, Jesus. Levanta nesse lugar, nessa cidade, homens e mulheres que vão te amar de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força, que vão aplicar suas vidas para te amar. Espírito Santo, enche-nos com teu poder e com a graça para te obedecer. Aí onde você estiver, estende as suas mãos. Deus tem mais, Deus tem mais. Começa a pedir, começa a insistir. Faça a sua própria oração. Fala: Deus, eu quero. Deus, eu quero os prazeres da tua presença. Deus, eu quero os prazeres de te amar. Deus, se te amar é a plenitude da alegria, eis-me aqui para explodir de alegria. Eu quero descobrir o quanto pode caber no coração de um homem, do quanto do teu amor pode caber dentro de mim, do quanto da tua alegria a minha vida é capaz de suportar. Deus, eu quero descobrir até onde o Senhor pode me levar, pela graça, para jejuar, para orar, para estudar a Bíblia. Deus, eu quero descobrir o quanto que esse meu corpo pode conter dos teus prazeres. Enche-me, Senhor, da cabeça aos pés de alegria. Enche-me, Senhor. A tua palavra diz que na tua presença há plenitude de alegria. Libera o teu gozo nesse lugar. Toda depressão sai agora em nome de Jesus. Nós rejeitamos a tristeza. Trocamos a tristeza por óleo de alegria. Trocamos, Senhor, as nossas vestes por júbilo. Nós confiamos em Ti e nos prazeres da Tua presença. Libera agora, Senhor, o Teu poder e o Teu Espírito nesse lugar. Toca-nos com o Teu prazer. Deixa a gente experimentar e tremer diante de Ti, diante dos Teus afetos por nós. Deus, declara o Teu nome sobre nós. Sopra sobre nós o Teu Espírito. Eis-nos aqui nessa noite. Nós viemos Te buscar. Nós queremos Te encontrar. Queremos desfrutar do Teu amor, dos prazeres indescritíveis que é pertencer a Ti. Espírito Santo, libera agora a Tua presença. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Confiando em teu amor. Vem, Espírito Santo. A graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Eu me achego a Ti. Tua graça é pra mim. Me ensina a viver para o teu louvor.
me achego a ti, confiando em seu amor. Sua graça é pra mim suficiente, me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa. Vamos lá, mais forte, eu me achego e eu me achego a suficiente, nos ensina a viver para o seu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa. Eu me rendo. Me ensina a viver na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Onde você estiver, eu queria convidar você a colocar a mão no ombro da pessoa do seu lado. E nós vamos orar para que Deus libere mais ainda do teu espírito. Espírito Santo, isso que o Senhor está fazendo em mim, faz também na vida do meu irmão. Começa a ministrar um na vida do outro. Ora com ousadia, isso que eu estou experimentando, Deus. Isso que o Senhor ministrou em mim, compartilha com Ele. Libera Espírito Santo. Vem agora. Libera mais do teu amor e do teu poder sobre nós. A tua palavra diz que o Senhor ordena a tua bênção na unidade. E nós agora, Senhor, queremos experimentar a plenitude da alegria na tua presença. Libera sobre o meu irmão, a minha irmã, o fogo do teu Espírito, fogo da tua presença. Vem, Espírito Santo, aumenta a tua presença aqui. Faz aquilo que você ama fazer. Vem, Espírito Santo. Começa a declarar a presença de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus sobre nós. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Surra papapashia capapapasu. Ora la bababasuya narala capapapacoia. Vem, Espírito Santo, sopra neste lugar. Ora bababasuya narala capapapashia rarara. Oriara la bababasu. Vamos encher esse lugar de adoração, de fogo, do zelo. Surra papapapapa. Shia narala capapacoia. Vamos.
Vamos. Surya papa papa suyaka. Surya la baba suya naralaka papa. Vem, Espírito Santo, sopra, 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 sopra. Alegria, alegria, alegria. Gozo, gozo. Mais de Deus, mais da presença de Deus, mais da vida de Deus. Cheio, 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 cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. Vem, 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 Deus. Vem com teu fogo. Move, 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 move. Vem. Assim como em Atos 2, vem. Seja cheio, 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 transformado, transformados, santificados. Surya baba baba suya nara baba baso. Vem Espírito, vem, vem Espírito, vem, vem Espírito, vem, vem Espírito, invada-nos, invada-nos, vem Espírito, vem, vem Espírito, vem, vem Espírito, invada-nos, e eu me achego a ti, confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu amor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder, e eu me achego a ti, confiando em seu amor. Sua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o seu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me.
Espírito, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche as minhas mãos, eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida e enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e falando em nós. E nós oramos pela graça para permanecer fiéis até o fim. Ajuda-nos, Senhor, a continuar dizendo sim para esse convite. O convite da tua presença e de ser transformados nela. Eu te peço, Senhor, a graça para durar, para resistir pelos anos que vêm. Livra-nos, Senhor, do comodismo e da mornidão. Mas ajuda-nos, Senhor, a perseverar. Em nome de Jesus.
Amém. E amém. Aleluia. Você pode dar um abraço aí nessa pessoa que está do seu lado. Falar: ei, vamos junto, hein? Preciso de você. Me ajuda a te ajudar.